Boa noite, meu querido e prezado irmão. A paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Aqui quem te cumprimenta é o teu irmão em Cristo, Jorge Lima. E como dito, eu havia falado para os meus inscritos que eu traria algumas vezes aqui pregações da palavra de Deus. Eu traria aqui palavras de Deus para os meus queridos e amados irmãos. Então, eu quero trazer nesta hora, eu não sei se você verá este vídeo de dia, de noite ou de manhã, mas eu já quero pedir para você deixar a sua curtida, curtir, se inscrever e compartilhar. Nos ajude aqui no YouTube a promover a palavra de Deus. Nos tempos de hoje, nós devemos ajudar aqueles que pregam a verdade do Evangelho. Então, como é que você faz para ajudar? Eu não estou falando de dinheiro. Peço que você curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que alcance o máximo de pessoas possível. Eu quero ler junto com você um trecho muito conhecido da Santa Palavra de Deus e que até os dias de hoje, desde a época em que foi escrito, ainda impacta a todos aqueles que o leem. É um trecho que foi escrito há séculos atrás, mas ao ser lido hoje pela cristandade, pelos irmãos, até mesmo pelos aqueles que não creem em Deus, se veem impactados com esta realidade. Olha só o que é que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, o capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Olha só o que é que a Bíblia diz. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo é o versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Meu querido e amado irmão, veja que palavra atual, veja que palavra poderosa, veja que palavra impactante. Meus irmãos, nós poderíamos aqui procurar adjetivos ou coisas semelhantes para classificar esta palavra, mas nós, mesmo assim, ainda não encontramos, porque essa é uma palavra muito poderosa. Veja que a carta que Paulo escreve para Timóteo, ela é uma carta de orientação pastoral. Quando Paulo escreve esta carta para Timóteo, o objetivo de Paulo era instruir o jovem Timóteo, para que ele tivesse um ministério de sucesso, um ministério abençoado e fosse um grande homem de Deus, cumpridor da tarefa do Evangelho. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele nos traz uma revelação impactante. Irmãos, todos aqueles que leem a palavra de Deus, todos aqueles que meditam nas Sagradas Escrituras, podem ver e compreender que a Bíblia
ela é um livro que ela trata a respeito do passado, do presente e também do futuro. A palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, mas ela é o livro que traz a revelação divina, a orientação divina do Deus Todo-Poderoso. E podemos ver através dessa palavra que hoje essa é uma palavra que tem se cumprido nestes últimos dias. Já havia o cumprimento dessa palavra na época do apóstolo Paulo. E hoje podemos ver que existe uma maior intensidade e um cumprimento maior dessa palavra. Nós podemos ver, meus queridos e prezados irmãos, que aqui quando Paulo ele escreve 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5, esse trecho é um trecho que Paulo ele vai tratar, como está subtitulado no capítulo, Apostasia dos últimos tempos. Meus irmãos, apostasia, ela é um pecado que é caracterizado pelo abandono da fé genuína. Quando alguém está nos caminhos de Cristo, quando alguém está dentro da igreja, quando alguém conhece o Evangelho, quando alguém conhece a palavra de Deus, quando alguém um dia participou de todos os dons de Deus, mas hoje esta pessoa, pelo endurecimento do pecado, por ter dado tanto lugar ao pecado, por ter nadado no pecado, esta pessoa ela abandonou, ou seja, ela rejeitou e já não acredita mais em tudo o que ela viveu. Meus queridos e prezados irmãos, é por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 4, o autor, no capítulo 3, ele nos dá uma advertência para que nós não venhamos a endurecer o nosso coração. Devemos ter cuidado para que o nosso coração ele não se endureça pelo engano do pecado. Ele não se endureça pelas ilusões deste mundo. Porque o mundo, ele procura nos afastar de Cristo. Ele procura nos pôr distante da palavra de Deus. Porque a verdade da palavra de Deus, ela quebra as cadeias do pecado. Ela quebra a mentira. Ela quebra o engano. É por isso que existe essa luta da carne que ama o pecado e da nossa alma que ama a Deus. A carne ela ama o pecado. Ela quer estar próxima do pecado, mas a nossa alma, ela tem sede de Deus. E aqui Paulo, ele traz essa advertência, dizendo que o Espírito de Deus, ele diz expressamente, ou seja, o Espírito de Deus fala de forma clara, falou de forma clara no passado, falou de forma clara no presente e fala de forma clara também no futuro. Não há dúvida, meus queridos irmãos, que nestes últimos dias vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos difíceis, tempos em que várias pessoas, principalmente em redes sociais, principalmente na internet, se intitulam pregadores do Evangelho, se intitulam mestres em ensino, se intitulam guias de Deus. Mas essas pessoas, elas são enganadoras. E preste bastante atenção, tem levado muitos a se desviar da fé autêntica e genuína. Prezados e queridos irmãos, o pecado ainda é pecado. No pecado, ele não deixou de ser pecado. Hoje, na atualidade em que vivemos, existem, por exemplo, vários tipos de igrejas. Existem, por exemplo, vários tipos de caminhos que, segundo dizem, levam a Deus. Mas nós sabemos, meus queridos e prezados irmãos, que isso não é nada mais, nada menos do que engano. O pecado que era ontem ainda é hoje. É por isso que nos últimos tempos, a palavra de Deus diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Veja que não são todos, mas são alguns da fé. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que dizem acreditar no Evangelho,
pessoas que dizem ser seguidoras de Cristo. Essas pessoas, elas um dia, se elas não tiverem cuidado com seu coração, se elas não tiverem cuidado em como elas andam diante da presença de Deus, o que é que vai acontecer? Elas se apostatarão da fé. E qual é a causa desta apostasia da fé? O texto prossegue: por obedecerem a espíritos enganadores. Espíritos aqui, nós podemos entender que pode ser possível se tratar de pessoas que se intitulam serem de Deus, pessoas que se intitulam serem guias de Deus, pessoas que se intitulam serem alguém próximo de Deus, mas essas pessoas, elas serão instrumento, aleluia, para apostatar aqueles que estão na fé genuína. É por isso, meus queridos e prezados irmãos, olha, se você quer saber se algo é da vontade de Deus, se você quer saber se Deus aprova a sua conduta ou não, não é você consultar uma pessoa, mas é você consultar a Bíblia Sagrada. É você abrir a Bíblia Sagrada e perguntar e ler para saber qual é a orientação divina que Deus ele tem para você. É por isso que essas pessoas, elas se apostatarão, porque elas deram crédito a espíritos enganadores. E essas pessoas aqui nós podemos conjecturar, pessoas que talvez ao ouvirem a verdade, os seus ouvidos coçavam. Quando ouviam a verdade, essas pessoas vomitavam. Quando ouviam a verdade, essas pessoas provocavam. Quando ouviam a verdade, essas pessoas rejeitavam, simplesmente porque essas pessoas queriam um caminho mais próximo. Essas pessoas não queriam estar próximas de Cristo. Essas pessoas queriam um caminho de prosperidade. Essas pessoas queriam um caminho de bênção material. Aleluia. E essa é uma das causas da apostasia. Obediência a guias cegos. Obediência a pessoas mentirosas. Obediência a pessoas enganadoras. Espíritos aqui podem ser pessoas. Já que na continuação do trecho, Paulo ele diz, e há ensino de demônios. O que são ensino de demônios? Ensinos heréticos, falsas doutrinas mentirosas, doutrinas perversas, coisas que contrariam a palavra de Deus, coisas que contradizem a palavra de Deus, coisas que não estão em harmonia da palavra de Deus, coisas que quebram as regras divinas da palavra de Deus. Nós podemos ver ensinos aqui, ensinos ou doutrinas de demônios, ensinos errados, ensinos que não se enquadram nas Escrituras, ensinos que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Essas pessoas, elas são guiadas por pessoas mentirosas, pessoas enganadoras, e elas se apostataram por essa primeira causa, serem guiados por pessoas enganadoras, e a segunda causa, elas dão ouvidos a ensinos de demônios, ensinamentos perversos, ensinamentos que não estão em harmonia com a palavra de Deus. E aqui, Paulo traz também dois tipos de característica dessas pessoas que são responsáveis por guiar e direcionar aqueles que irão se apostatar. A primeira palavra é falam mentiras. São hipócritas. Falam mentiras. Essas pessoas são fingidas. Essas pessoas são mentirosas. O pecado, ouvir a verdade do pecado no ouvido delas já não faz mais efeito nenhum.
tanto faz como tanto fez. Essas pessoas não escutam mais a Deus. Essas pessoas não ouvem mais a Deus. Essas pessoas, elas são hipócritas, elas são fingidas, elas fingem talvez até um nível de espiritualidade para enganar os incautos. E falam mentiras. Falam coisas que contradizem a palavra de Deus. As pessoas hoje, elas têm um hábito terrível de rejeitar a verdade do Evangelho, de rejeitar a palavra de Deus. Principalmente quando a palavra de Deus ela bate no seu pecado, principalmente quando a palavra de Deus ela bate no seu defeito. Elas não querem ouvir, elas não querem escutar, elas não querem atender, elas não querem mudança de vida, elas não querem arrependimento. E aqui Paulo prossegue dizendo: e tem a consciência cauterizada. Ouve, escuta, vê, mas não atende, porque a verdade ela já não faz mais efeito nenhum na vida dessas pessoas. A verdade na vida dessas pessoas já não faz mais efeito nenhum. A verdade que bate no coração dessas pessoas, um coração que já está endurecido, um coração que já está enrijecido, um coração que já está coberto pelo pecado, blindado pelo pecado, mas quando a palavra de Deus ela vai e bate, essas pessoas, elas estão deliberadamente tão endurecidas que não querem mais ouvir e rejeitam de forma deliberada a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Ao escutar a verdade, agradeça. Quando for repreendido, agradeça. Quando for exortado, agradeça. Quando alguém te corrigir, agradeça. Aleluia. Seja sempre receptivo à exortação. Seja sempre receptivo a ouvir, para que você não seja enganado pelo pecado. Para que você não seja enganado pelo mal. Meus queridos e prezados irmãos, essa palavra, ela é para nós. Muitas vezes, quando somos repreendidos por alguém, nós achamos ruim. Aleluia. Nós não queremos receber, nós não queremos ouvir. Abra os seus ouvidos, abra a sua mente e receba nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, a santa palavra de Deus. Que Deus esteja com você em nome de Jesus. E eu quero pedir mais uma vez a você, curta, se inscreva e compartilhe a santa palavra de Deus. Curta, se inscreva e compartilhe este vídeo de pregação da santa palavra de Deus. Aqui quem te cumprimenta é o teu irmão em Cristo, Jorge Lima. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.